Quais as origens bíblicas e históricas desse conflito entre Israel e palestinos? Qual a origem dos judeus, dos israelitas? Qual a origem dos palestinos? Do ponto de vista escatológico, profético, o que Jesus falou sobre esse conflito no tempo do fim? Eu sou o pastor João Neres, da live Lendo e Explicando a Bíblia Sagrada, e eu quero definir aqui, em poucos minutos, alguns conceitos bíblicos e históricos acerca desta guerra. Vamos lá, minha gente. No último sábado, dia 7, nós acordamos com uma notícia muito triste de terroristas invadindo Israel, matando crianças, mulheres, civis desarmados. E isso nos chama muita atenção, porque quando falamos de profecia bíblica, de tempo do fim, de escatologia, Israel é considerado o relógio de Deus. Eu peço que você não fique chocado com essa foto aqui atrás, porque estamos realmente em guerra e esse conflito pode ter consequências piores ainda do que o que aconteceu até aqui. Israel versus palestinos. Eu sou o pastor João Neres, para quem não me conhece, eu faço uma live 17 horas todos os dias, lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Eu gosto muito desse tema também de escatologia e vou falar aqui rapidamente para vocês alguns textos bíblicos para nós entendermos melhor esse conflito. Bem, o nome dela é Rebeca, ela está grávida, ela se casou com Isaac, filho de Abraão, quando ele já tinha 40 anos. E ela demorou, depois de casada, 20 anos para engravidar. Eu tenho um conceito comigo que bênção demorada, quando vem dobrada. E Rebeca demorou 20 anos para engravidar. Isaac era filho de Abraão, orou muito, incessantemente. E quando ela engravidou, eram gêmeos. E os meninos começaram a brigar no seu ventre. Disse-lhe o Senhor. Ela perguntou: Senhor, o que é isso? Porque eu sei que as crianças mexem no ventre, mas aqui está demais. E disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em teu ventre, já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Eita, aqui nós temos os gêmeos Jacó e Esaú, brigando desde o ventre. Fica difícil hoje eu e você tentar apartar essa briga se eles brigavam desde o ventre. Mas antes de nós falarmos de Jacó e Esaú, eu quero retroceder um pouco na história da Bíblia para falar de Ismael e Isaac. Sabemos que Abraão foi chamado de Ur dos Caldeus para uma terra que Deus lhe mostraria, e ele saiu com 75 anos com sua esposa Sara, porém Sara era estéril. E chegou a uma determinada idade, ele viu que não tinha filhos, e a própria esposa sugeriu que ele tivesse filhos com a serva, com Agar. Isso era muito comum naquela época. Mas quando a serva engravidou, ela começou a desdenhar da sua senhora. E Deus promete que Abraão vai ter filho com a sua esposa Sara. Bem, o filho nasce, o nome dele é Isaac. E agora a Sara diz para Abraão o seguinte: e pediu a Abraão: expulsa esta serva e seu filho, para que o filho desta escrava não acabe sendo herdeiro com o meu filho. Opa! Então aqui começa o conflito. Aqui começa a disputa. Nós precisamos entender que árabes e judeus são filhos de Abraão. Árabes e judeus respeitam Abraão como pai. E, de fato, Abraão é pai de Ismael e é pai de Isaac. Ismael, apesar de ter sido o primogênito de Abraão, não foi o filho da promessa, não foi considerado primogênito por Deus, pois a Bíblia lá em Hebreus chama Isaac de primogênito. Então, entendemos que Deus não aceitou essa
esse jeitinho brasileiro, digamos assim, e por isso Sara diz, manda essa escrava embora. Aqui começa um conflito. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro e também o seu menino, e despediu e foi-se andando errante pelo caminho de Berseba. Bem, é um momento muito triste despedir uma criança de cerca de 12 anos, um pré-adolescente, com a sua mãe, com apenas um odre de água e um pão. Bem, aqui, Ismael, apesar de ser mais velho, já vai nutrir um ódio pelo seu irmão Isaque. Mas Isaque era o filho da promessa. Tá bom? Vamos continuar. Bem, o Isaque vai casar, depois de 40 anos, e vai gerar 2 filhos com Rebeca, sua esposa. E Gênesis 27, 38, quando a própria Rebeca instrui Jacó para ser abençoado no lugar do primogênito, ele é abençoado e foge. Deus, através de Isaque, derrama uma bênção poderosa sobre a cabeça de Jacó, que vai ser a futura nação de Israel. E Esaú, quando chega desesperado com a sua caça, ele diz, porventura, meu pai, não tens uma única bênção para mim? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Bem, a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, que ainda que com choro ele procurasse ser abençoado, Deus não recebeu, porque, como nós costumamos dizer, era um choro de crocodilo. Ele não estava com o coração sincero no seu arrependimento. Diz que ele não achou lugar de arrependimento, diz o escritor de Hebreus. Então, o Esaú fica muito revoltado e Jacó tem que fugir para não morrer, porque ele foi abençoado no lugar do irmão, que nasceu primeiro, era primogênito segundo a carne, mas Deus havia escolhido e dito para Sara, dito para Rebeca, né, que o maior serviria o menor. Gênesis 28, 6-9 diz, vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar mulher dali para si, e que, abençoando, lhe ordenara, dizendo, não tomes mulher das filhas de Canaã. O que Jacó obedeceu a seu pai e sua mãe, e se fora a Padã-Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Malate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmão de Nebaiote. Gente, veja bem, isso aqui se chama potencializar o ódio. Isso aqui se chama potencializar o ódio. Bem, o Ismael fora rejeitado lá atrás, porque o Isaque era filho da promessa. Agora o Isaque, filho da promessa, tem 2 filhos, gêmeos, Jacó e Esaú. O Esaú perde a bênção, porque ele tinha vendido a sua primogenitura para Jacó. E agora ele queria a bênção de volta e não teve mais a sua bênção de volta. Bem, nesse contexto agora, ele enraivado, ele para se vingar do seu pai e da sua mãe, então ele vai, além de suas mulheres, ele vai tomar uma das filhas de Ismael como sua esposa. Isso aqui é um detalhe que poucas pessoas eu vejo comentar nos púlpitos, nas palestras, nos seminários, tá? Isso aqui vai ser a potencialização do ódio, porque se Ismael tinha sido rejeitado, ele era príncipe, recebeu a bênção de Abraão também, mas a promessa estava sobre Isaque. Agora o Isaque, ao invés de abençoar o Esaú, ele abençoou o Jacó. E o Esaú revoltado, então ele vai casar com a filha de Ismael. Isso potencializa o ódio. E vamos lá, vamos que vamos. Eu estou nas origens bíblicas para nós passarmos alguma coisa de história. Bem, e quem são os filisteus e quem são os que hoje nós chamamos de palestinos? Veja bem, 1 Samuel 7, do 7-9 diz, ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, porque ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus,
Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel tomou um cordeiro de mama e o sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E chamou Samuel ao Senhor, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer significa pedra da ajuda. Bem, nós vemos aqui a primeira ação dos filisteus na Bíblia, com esse nome. Nós não estávamos acostumados com esse nome até aqui, mas daqui para frente nós vamos ver Saul lutando contra os filisteus, Sansão lutando contra os filisteus, Davi lutando contra os filisteus. O gigante Golias era filisteus, eles tinham 5 príncipes, 5 cidades fortes. Uma dessas cidades, um desses príncipes chamava Gaza. Tá entendendo? Olha aí, Gaza está aqui, ó. Território de Gaza, tá? Eram nomes das principais cidades dos filisteus. Então, essa descendência de Ismael / descendência de Esaú, ao longo da história, vai se misturando com os cananeus que moravam na terra, se multiplicando muito, e todos eles com ódio ferrenho de Israel, com a intenção de destruir Israel para sempre. Bem, vamos avançar um pouquinho na história. Essas são as origens bíblicas, tá bom? Qualquer pergunta, digite aí no comentário. Se quiser, mande para esse número de WhatsApp que está passando aí, final 3737, e eu lhe respondo. Se eu não souber, eu pesquiso, tá bom? Bem, Israel foi para o cativeiro assírio, as 10 tribos, e para o cativeiro babilônico, Judá e Benjamim, e voltou para sua terra. Jesus veio ao mundo no tempo determinado, vindo à plenitude dos tempos. Jesus veio ao mundo. É o tempo que aquela pedra bate nos pés da estátua, na visão de Daniel. É o tempo que Jesus vem ao mundo, o tempo do Império Romano, o 4º Império, do sonho de Nabucodonosor. E nesse momento, logo depois da morte de Jesus, os judeus dizem: seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos, e caiu. O imperador Adriano manda dizimar todos os judeus. Ele quer uma passagem para o Egito, e então ele manda exterminar com Israel. A invasão do general Tito no ano 70, onde dizem que ele jogava as crianças para cima e aparava na ponta da espada. Os romanos eram extremamente cruéis, eles eram conquistadores e eles atropelavam todo mundo. Aí o imperador Adriano, então, esse primeiro antissemita aí, que ele quer realmente destruir, e manda destruir Israel. A última resistência é Massada, tá? Em 100 e pouco depois de Cristo ainda tem uma resistência, mas no ano 70 praticamente Israel foi espalhado pela face da terra. Isso estava escrito. Jesus falou sobre isso em Lucas. Diz assim: quando virdes, pois, que Jerusalém é sitiada por um exército, então sabei que está próxima a sua desolação, porque haverá grande angústia sobre a terra, e ira contra este povo, e cairão ao fio da espada, e serão levados cativos a todas as nações. Jerusalém será calcada pelos gentios, ou pisada pelos gentios. Isso aqui é chamado de tempo dos gentios. O tempo em que Jerusalém estará espalhada na terra, não existirá, não será um estado reconhecido mais. Bem, é nesse momento que os conflitos vão aumentar, porque enquanto Israel está fora, alguém vai se apossar da terra. Nós temos, em 570, o nascimento de Maomé, que cria o islamismo, e uma das disputas do Islã é pela cidade de Jerusalém. Apesar da cidade sagrada dele ser Meca, eles disputam Jerusalém. Jerusalém sofre disputas desde a sua existência. Davi, quando reinou, ele conquistou Jebus, Jerusalém, estabeleceu o seu reino. Então, essa estrela que está na bandeira de Israel é a estrela de Davi. Jerusalém é a cidade considerada sagrada, né? A cidade do grande rei.
Mas, nesse tempo, Israel não está lá. Se Israel não está lá, então vão entrar os muçulmanos, vai haver uma disputa, vão haver as cruzadas disputando Jerusalém. Eu indico para você um filme chamado A Cruzada, vou indicar outros filmes aqui, tá? E isso vai acontecer durante o período da Idade Média, e os muçulmanos vão crescer muito e ficar naquela terra, né, até 1948. Mas em janeiro de 1963, está chegando o tempo do fim do povo judeu estar disperso na terra. O Holocausto foi uma espécie de pandemia para o povo judeu, estava indicando o tempo deles voltarem para a sua terra. Então, na Segunda Guerra Mundial, de 1933 até maio de 1945, Hitler vai dizimar muitos judeus através do Holocausto. Muitos sair dessa fila vão virar sabão. É um terrorismo realmente, uma sede de matar, um ódio ferrenho contra os judeus, que é até inexplicável. Desculpa aí, eu tenho uns cachorros palestinos aqui na vizinhança, só Jesus. Mas vamos lá. E isso acontece na Segunda Guerra Mundial. Bem, e os filmes que eu indico para você entender melhor o tempo do Holocausto, o tempo de Hitler, a matança dos judeus e outros assuntos que eu estou falando aqui, são esses filmes. Cruzada vai falar de Saladino, vai falar desse tempo que os palestinos ocuparam, né, a cidade de Jerusalém. A Lista de Schindler vai falar do tempo em que os judeus eram martirizados e mortos por Hitler, mas esse empresário chamado Schindler, ele comprava alguns judeus para trabalhar em sua fábrica de panelas. É um filme baseado em história real. E assim ele livrava da morte, né? A Fuga de Sobibor, também história real, filme maravilhoso, é longo, deve ser umas 2 horas ou mais, e conta sobre a prisão dos judeus. A Vida é Bela, também, baseada em história real, muito linda a história. E o Diário de Anne Frank, que é uma menina que escreveu sobre a perseguição que os judeus passaram. São filmes que você precisa entender, assistir para entender melhor a história de Israel, enquanto ele estava disperso pela terra. Mas, graças a Deus e obrigado ao brasileiro Oswaldo Aranha, e nós estamos debaixo da promessa do pai Abraão, quando disse: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Presidindo a reunião solene à Assembleia Geral da ONU em 1947, novembro de 1947, Oswaldo Aranha e os membros ali presentes votaram pela criação do Estado de Israel. E aqui, entenda uma coisa, na mesma resolução da ONU, que é essa resolução 181, nessa mesma resolução da ONU, dava direito a Israel ficar com 55% do território palestino e o restante com 45%. Os palestinos, obviamente, não aceitaram. Então, eles nunca criaram o seu Estado. Até hoje, eles são clandestinos. E eles parece que não querem Estado, eles querem a destruição total de Israel. Isso aconteceu, essa resolução foi de 1947, e em 14 de maio de 1948, Israel volta para a sua terra. Veja que é publicado num jornal palestino. O Estado de Israel é criado. Eita glória! O próprio inimigo publicou a notícia. Israel é criado novamente como Estado. Veja bem, Isaías 66, versículo 8, na Nova Bíblia Viva Português, diz assim: pode uma nação nascer em um único dia, de repente? Ou pode-se dar à luz o povo num instante? Um povo, uma nação? Mas é isso mesmo que aconteceu com Sião. Assim que sentiu dores de parto, ela deu à luz a seus filhos e surgiu a nova nação, a nação forte de Israel. Eles chegaram naquele deserto, queridos, sem nada, sem exército, sem armamento, sem nada, mas adivinhem quem primeiro atacou? Foi eles ou o inimigo que estava lá? Foram os inimigos. Os inimigos, os palestinos, não aceitaram ser formado um Estado com 45% do território, mas até hoje vive importunando Israel. Aliás, se você pesquisar na internet, você vai ver cena
de crianças palestinas sendo ensinadas a jogar pedra em Israel. Você viu nessa guerra aí crianças sendo presas e sofrendo chacotas, algumas em gaiolas, presas pelos terroristas do Hamas. Você não vai ver nenhuma cena de soldados israelenses fazendo esse mesmo tipo de barbárie. Isso você não vai ver em lugar nenhum. Se ver, pode me mostrar. Mais à frente, em 1967, todos os estados árabes, praticamente, se não me engano, 14 países árabes, se reuniram contra Israel. Foi a Guerra dos 6 Dias. E em 6 dias, Israel destruiu, ganhou, né? Não destruiu totalmente, mas ganhou a guerra contra 14 países árabes. Então, essa guerra não é nova. Os meninos brigavam no ventre. Os filisteus sempre atacaram Israel. Israel tem muitos inimigos. Quem assistiu o filme Deixados para Trás tem uma parte que tem vários jatos sobrevoando e o repórter diz para o Rabino, Rabino, quem está atacando? Esses aviões ali passando. Quem está atacando? E o Rabino diz para ele, pode ser qualquer um. Ninguém tem tantos inimigos como Israel. Meu Deus, é assim mesmo. Israel venceu a Guerra dos 6 Dias, mas em 1960, isso foi em 67, em 1973, aproveitando um dia sagrado, o dia do Yom Kippur, e aquele dia que foi decretado por Esté e Mardoqueu, um dia de celebração, um dia santo, o dia que eles se livraram dos inimigos de Ramã e o projeto que mataria os judeus. Nesse dia, os inimigos atacaram de novo. Israel, mais uma vez, venceu Yom Kippur, 1973. Meus amados, aqui, para não ficar muito longo o vídeo, tem muitos assuntos, eu quero deixar para vocês a meditação, e eu indicaria isso aqui para quem é inimigo de Israel também. Deus diz em Deuteronômio, na bênção de Moisés, quando finaliza o livro de Deuteronômio, após abençoar as 12 tribos, Moisés diz, não há ninguém como Deus de Jesurum. Jesurum é uma palavra designada para chamar Israel de justo e amado. Ou seja, é meu filhinho, é meu queridinho, é o bichinho de Jacó. Jesurum. Não há outro como teu Deus, Jesurum, que cavalga os céus para ajudá-lo e cavalga nuvens em sua majestade. O Deus eterno é o seu refúgio e para segurá-lo estão os braços eternos. Ele expulsará os inimigos da sua presença, dizendo, destrua-os. Somente Israel viverá em segurança. A fonte de Jacó está segura, numa terra de trigo e de vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. Como você é feliz, Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu abrigo, o seu ajudador, a sua espada gloriosa. Os seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará as suas colinas. Eu indicaria ainda esse texto de Gênesis 12:3, que diz, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Qual outra nação da terra que tem essa promessa? E em ti, qual outra nação que tem essa promessa? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim diz o Senhor, Ezequiel 5:5. Esta é Jerusalém que pus no meio dos povos e com as nações ao seu redor. Para quem não sabe, pode conferir aí no Google Earth, pode conferir com o compasso, no mapa. Israel está no centro da terra. No centro do planeta está a nação de Israel. No centro da terra está Jerusalém, a cidade do grande rei. Ainda quero ler Isaías 49:16, que diz, eu te gravei nas palmas das minhas mãos, os teus muros estão sempre diante de mim. E outra nação tem uma promessa e um carinho de Deus como essa, né? Daniel 12, versículo 1 diz, nesse tempo, parece que chegou esse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe. Quem é Miguel? O arcanjo que luta pelo povo de Israel. Parece que Miguel tem trabalho essa semana, viu? E muito. O defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, o qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, Miguel, o arcanjo Arqueângelos, comandante dos anjos, aquele que apareceu para Daniel no capítulo 10 e que lutou contra o príncipe da Grécia e o príncipe da Pérsia. Opa, príncipe de quem?
da Pérsia. Para quem não sabe, a Pérsia é o atual Irã. Príncipe da Grécia e príncipe da Pérsia. O Miguel que lutou lá, ele luta cá. O Miguel de ontem é o Miguel de hoje. E Miguel significa quem é como Deus. Eu não enfrentaria Miguel. Deus tenha misericórdia dos palestinos. Diz assim o texto de Apocalipse, capítulo 16. O anjo do Senhor derramou a sua taça sobre o rio, cortou um pouquinho aqui meu slide, sobre o rio Eufrates, e a sua água secou, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente, e da boca do dragão, antideus, da boca da besta, anticristo, da boca do falso profeta, anti-Espírito Santo, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e aguarda e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E o congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Isso aqui é Apocalipse, capítulo 16. Então, quem provoca essa guerra? Quem provoca esse ódio todo contra os judeus? 3 espíritos, comandados pelo dragão, pela besta, pelo falso profeta. 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então, a guerra tem por trás um cunho espiritual, maldito, maligno. Esse ódio que mata crianças, que mata civis desarmados, não é normal. É algo diabólico. Por isso, Apocalipse está dizendo que são espíritos imundos semelhantes a rãs. Ainda quero ler mais um texto que diz assim: e acabados-se os 1000 anos, isso aqui é Apocalipse capítulo 20, acabados-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha, e subiram contra a cidade, contra a largura da terra, sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os consumiu. Deus irá lutar por Israel no tempo do fim, no tempo que Jesus voltar e eles reconhecerem Jesus como o Messias. O Senhor virá para livrar Israel. Mas quando o Senhor vier, nós já estaremos com o Senhor, porque a igreja será arrebatada. Esse tempo da angústia de Jacó, esse tempo da grande tribulação, é um tempo para a aprovação de Israel e não para a aprovação da igreja. Que Deus tenha misericórdia do Brasil, que nós oremos pelo Brasil para que ele fique do lado certo e para que nós sejamos abençoados com a bênção do Pai Abraão. Aproveite e se inscreva no canal do Vovô da Radassa, tá? Essas foram algumas informações sobre o conflito entre Israel e palestinos, as origens bíblicas e históricas desse conflito. Deus abençoe. Se essa informação foi importante, compartilhe com alguém. Um abraço a todos e haja paz sobre Israel.